toda hora, mas a gente consegue ter essa parte de venda se a gente olhar de uma forma estratégica, tá? Isso a gente está falando dos peptídeos emagrecedores, que trabalham toda essa função. Eu trouxe alguns aqui que eu acho importantíssimo a gente falar, que são os que estão assim no hype do momento. E aí, mesmo que a gente comercialize ou não, é importante a gente falar, orientar a pessoa de uma forma correta. Vamos falar do primeiro, que é o GHK-Cu. Esse peptídeo aqui, basicamente, se vocês abrirem TikTok, Instagram, tem 90% das pessoas falando desse peptídeo. O que seria esse peptídeo? Então, gente, vamos lembrar. Peptídeo, ele é um sinalizador para a célula fazer a função que ela deveria ou fazer a função que ela não está fazendo mais. Então, o peptídeo não é hormônio, o peptídeo não é medicamento, ele é um sinalizador. Então, é muito importante a gente explicar para a pessoa. Esse ativo ele vai entrar dentro de você e ele vai fazer uma sinalização do que deveria funcionar. E isso não acontece do dia para a noite. A gente ainda tem um poder mais rápido na tirzepatida e na retratrutida, porque quando ela inibe o GLP-1, o GIP e o glucagon, ele é mais rápido. Se você está performado, se a sua glicose, insulina, está na beira do limite, você já vai ficar bem e já perde peso. Então, assim, é simples. Mas se é uma pessoa que tem gordura no fígado, uma pessoa que tem a esteatose hepática, grau 3, ela vai primeiro ter que diminuir esses graus para depois ela emagrecer. Então, tem pessoas que elas fazem uso do medicamento durante 3, 4 meses sem perder nenhum grama, para depois elas emagrecerem. Aqui o peptídeo ele vai entrar nessa função de regular primeiro o que está faltando para depois ele fazer um efeito. Então o GHK-Cu ele é o famoso peptídeo para pele, cabelo e unha, que é as vias de suporte do nosso corpo. Então ele vai modular completamente pele, cabelo e unha. Do dia para a noite? Não. Com 15 dias usando peptídeo ele vai modular? Não. Eu vou sentir uma diferença. Então assim, a gente tem o pico clínico e a gente tem o pico fisiológico do peptídeo. Então é muito importante quando alguém fala assim, em quanto tempo eu vou ficar bem com GHK-Cu? É de 10 a 12 semanas para você começar a ver realmente o efeito do peptídeo no seu organismo. Isso para todos, gente. A gente tem diversos peptídeos. Eu trouxe aqui só os mais importantes, os que estão mais comentados no momento. Mas a gente tem peptídeo para absolutamente tudo. Tem peptídeo para libido, tem peptídeo para performance cerebral, tem peptídeo para suporte neurológico, tem peptídeo para desinflamação intestinal, tem peptídeo para aumentar a massa, tem peptídeo só para melhorar células do corpo, para rejuvenescimento, tem para tudo quanto é função. E os peptídeos, eles são antiguíssimos, lá fora eles são muito estudados e lá fora eles já são aprovados. Então ele é novidade aqui no Brasil, esse é um assunto novo aqui pra gente. Mas lá fora, o FDA, ele já tem isso muito bem determinado, o que é liberado e o que não é liberado. Mas o que é importante a gente saber? A gente explicar para a pessoa que quando você começa a fazer um tratamento, você tem que fazer durante um período. E qual é o período mínimo para isso funcionar dentro do seu organismo? 3 meses. Então, a pessoa fala assim, um frasco de peptídeo, ele é R$1.000. Ele dura quanto tempo? Ele dura em torno de uns 25 dias, que dá para você usar aí durante um mês. Mas aí depois no próximo mês eu vou ter que gastar R$1.000 de novo? Sim, vai ter que gastar R$1.000 de novo. Mas e o próximo mês também? Então, assim, o GHK-Cu, o Cu é de cobre, tá, gente? Ele em específico, ele precisa ser utilizado pelo menos por 3 meses. E aí depois você repete os exames para ver se você não está tendo uma absorção excessiva do cobre ou se você está excretando esse cobre mesmo. E aí, se está tudo ok, você repete mais um ciclo de 3 meses. Então, assim, com 30 dias eu vejo o resultado, você começa a ver os resultados. Então, você tem a sinalização clínica.
A sinalização biológica, ela vai de mais tempo mesmo. Então, a sinalização biológica, ela é mais tempo, ela é demorada. Então, ela é a sobreposição da aplicação que você faz todos os dias. Basicamente, os peptídeos aqui, todos eles vão ser doses diárias. São poucos que ele muda essa fase de aplicação e você começa a aplicar de 2 a 3 vezes na semana. Então, geralmente, quase todos, tá? Via de regra, quase todos são diárias e são noturnos. Por quê? A hora que a gente dorme, a gente não está colocando o nosso organismo para trabalhar alimento, digestão, aí esse corpo entende melhor a sinalização. Então, tem que ser pessoas que vão ter que entender que com um mês não vai resolver, tem que ser pessoas que vão entender que elas vão ter que se auto-aplicar todos os dias, porque acaba se tornando inviável essa pessoa vir todos os dias para aplicação dentro da clínica. E são pessoas que vão ter que ter um cuidado, porque os peptídeos, eles exigem cuidados. Eles têm que ser guardados num cantinho escuro. Ele não pode ser aspirado na seringa, deixar várias seringas aspiradas e deixar já pronto para aplicação. Ele só mantém a preservação dele se ele estiver em vidro. Então, tem que ser algo que você tem que aspirar realmente todos os dias, fazer a aplicação de um por um. Então, não é algo tão simples, eles são muito sensíveis. Se tiver muita exposição à luz, eles morrem. Se eles tiverem muito calor, eles morrem. Então, assim, o peptídeo, ele é sensível. Tem que ser para pessoas cuidadosas. Tem que guardar na caixinha escura, tem que tirar todos os dias e tem que se auto-aplicar todos os dias. Então, tem que ser pessoas que estão dispostas a isso. Mas a gente tem peptídeos incríveis. Por exemplo, ipamorelin e tesamorelin. Eles estimulam o GH natural do corpo. Então, o que a gente ganha quando estimula o GH natural do corpo? A gente aumenta a nossa produção de massa magra. Aumentou a produção de massa magra, o nosso metabolismo fica acelerado, cresce a nossa massa, diminui a gordura e a nossa performance toda melhora. Então, nós temos ativos hoje que eles fazem o mesmo efeito dos anabolizantes, mas sem ter os efeitos colaterais dos anabolizantes. Então, isso é perfeito, porque você imagina um ativo onde vai crescer a sua massa, você vai ficar definida, vai diminuir gordura e você não tem o efeito colateral de nascer espinha, de ter engrossamento de voz, de nascer muito pelo e, enfim, todos os efeitos colaterais dos anabolizantes. Então, a gente tem ativos aqui que vão fazer exatamente a mesma função. Mas isso, gente, num longo prazo. Então, a pessoa tem que estar disposta a utilizar a longo prazo. Isso ainda não é algo para alguém que busca resultado rápido. Resultado rápido, anabolizante. Anabolizante vai rápido, mas também decai rápido, perde resultado rápido. Então, tudo tem o seu pró e tem o seu contra. Então, é importante a pessoa entender onde quer que ela quer estar ali no meio do tratamento. Ah, não, eu quero algo seguro, que não vai me fazer mal, não vai me dar efeito colateral. Os peptídeos são importantes. Aí a gente tem os peptídeos bem conhecidos, que é da parte intestinal, que são altamente desinflamatórios. Esses são muito bons para quem tem lipedema, que a pessoa tem a função ali no intestino, quem tem Crohn, quem tem problema intestinal de qualquer natureza, colite, enfim. Esses são os específicos para o intestino. E cada pessoa tem um pontinho que a gente modifica a performance. Por exemplo, o KPV. O KPV, ele trabalha na desinflamação do intestino. O BPC, ele trabalha na modulação da permeação, do que você recebe no intestino. E o VIP, ele trabalha uma forma total de desinflamação da parte intestinal. Então, um detalhe clínico que a pessoa relata é onde a gente decide entre um e outro. Ah, ipamorelin e tesamorelin. Os dois estimulam o GH, mas o tesamorelin, ele foca principalmente na gordura visceral. Então, diminuir a gordura visceral. Então, é um detalhe que define qual é o melhor peptídeo. Então, às vezes, a pessoa começa com uma dosagem, aumenta a dosagem, isso tudo igualzinho num jaro. Então, isso tem que ter acompanhamento. As pessoas não podem ir pelo que elas veem no TikTok, porque cada pessoa aplica de uma forma.
Tem gente que pega o globalzão do que vê na internet e só sai aplicando. Aí ou não tem resultado, ou acaba falando que o negócio não é tão bom, porque ela fez de uma forma deliberada. Ah, dilui muito, aplica menos quantidade, tem muito dessa parte. Então precisa de um acompanhamento, isso não descarta um acompanhamento. A gente tem o Glow, que é o bem conhecidinho. Esse daqui já tem caneta igual a Retratrutida e o Monjaro, que a pessoa já consegue se auto-aplicar. Esse daqui ele tem o BPC, o TB500 e o GHKCU. Essa caneta é bem interessante. Por exemplo, gente, BPC e TB500, a pessoa pode se aplicar de 2 a 3 vezes na semana. Mas o GHKCU ele só funciona sendo todos os dias. Então, é o caso de você diminuir dose e aplicar todos os dias. Senão, a função do GHKCU está sendo prejudicada. Então, a pessoa precisa sentar e ela precisa entender o que ela está tomando, para que ela está tomando, quanto tempo vai funcionar. E tem resultados fantásticos. A gente tem retração de pele, realmente. A gente tem rejuvenescimento, a gente tem cabelo que começa a nascer, mas isso a um longo prazo, tá? E tem também os peptídeos, por exemplo, o NAD, que esse daqui ele é bem conhecido, esse já é legalizado no Brasil. Muitas clínicas fazem ele injetável na soroterapia e muitas pessoas fazem injetável intramuscular. Só que o NAD ele tem também uso oral. E olha que interessante. Aí, se vocês perguntarem qual é a melhor forma de aplicação do NAD, o NAD é um composto que ou ele é aplicado diariamente, igual aos peptídeos, porque são pouquíssimos que tem dele dessa forma de aplicação, ou é melhor tomar, porque aí você tem aquela baixa dose todos os dias, porque esse daqui ele vai fazer a ativação da sinalização todos os dias. Então tem coisas que não adianta você pegar uma dose muito grande e simplesmente aplicar. Você precisa daquelas pequenas doses todos os dias para fazer essa sinalização. Então é muito importante. Esse daqui é um mundo muito grande. Eu vou passar 2 perfis de Instagram que eles falam muito sobre os peptídeos. Seguem, porque pelo menos o básico, quando as pessoas chegarem aqui, vocês conseguem dar uma orientação